Agora, brincadeiras à parte, assim, obrigado a todo mundo por ter vindo, né, participar. Lembrando que toda sexta-feira a gente tem alguma coisa aqui na clínica, né, que é gratuito e a gente vem mesmo para fazer transmissão da psicanálise aqui, né, das 16 às 17h30. E às vezes a gente faz os trabalhos híbridos e às vezes é algo só fechado aqui, né, quando tem principalmente discussão de caso, né, coisas mais com relação à clínica, tá? A gente faz mais fechadinho. Bom, hoje a gente vai falar sobre a entrada em análise e passagem ao divã, né? E aí eu quero trazer algumas questões, um pequeno trecho do livro, né? Para a gente poder pensar aqui com o Daniel. Eu acho que ele leu o livro. Você leu o livro? Leu? Leu mesmo? Dei uma boa lida, mas não dei uma Então lida. tá. Tenho que dar uma segunda leitura agora. Tá. É... Li a parte onde você fala do tripé de 5. Ah, então não leu nada quase. Não, O essa livro... li bem, essa li bem. O livro é basicamente a introdução da minha tese, né? Então, assim, a gente vai discutir um pouquinho. Aqui na parte do texto está fazendo uma provocação com relação à psicanálise e à psicoterapia, mas voltando para a questão da entrada em análise e a passagem ao divã. Tá? E a partir daí a gente vai discutir e falar sobre, né, o tema aqui de hoje, tá? A leitura não vai demorar muito, prometo, né? Vai ser algo mais um jogo rápido. E aí depois a gente abre para conversar com o Daniel e também todos vocês estão convidados para participar também, tá? E fiquem extremamente assim abertos para discutir, para perguntar, para falar com a gente. A ideia aqui é um espaço de troca mesmo. Bom, vamos lá. Não é de hoje que a questão a respeito do que é psicanálise tem sido debatida nas universidades e nas escolas de formação em psicanálise. Existem algumas vias possíveis para discutirmos essa temática e encontramos em diferentes autores propostas que nem sempre são bem delimitadas. Recentemente, na pesquisa de Henkel e colaboradores, 2022, foi publicado um artigo onde os autores se perguntavam se era possível, empiricamente, fazer a diferenciação entre uma psicoterapia de base psicanalítica e uma psicanálise, um tratamento psicanalítico. No artigo de Demet, 2013, encontramos uma primeira tentativa a partir de algumas diferenças na técnica e no manejo clínico, mas aparentemente essas diferenças não são suficientes para demarcar os limites do que é uma psicanálise ou uma psicoterapia. A princípio, a discussão aponta para itens menos teóricos e mais técnicos, como, por exemplo, o uso ou não do divã, o número de sessões durante o período do tratamento, etc. Também a questão do tempo do tratamento e o tempo da análise é discutido nesse artigo aqui. Para vocês terem uma ideia, no artigo do Henkel, os autores colocaram o seguinte: se for mais de 2 vezes na semana, por um período maior que 1 ano, configuraria psicanálise. Se for uma vez na semana, por um período menor que 1 ano, configuraria um modelo de psicoterapia psicodinâmica. Bem se vê que a pesquisa não retrata de forma alguma a realidade das coisas. Aí o Daniel pode até, depois, se quiser, comentar sobre isso. Quando que a pesquisa retrata a realidade da vida, né? Já fica aqui uma questão. Bom, Henkel e colaboradores, em 2022, tentaram sustentar uma ideia de diferenciar empiricamente, a partir do relato dos analistas, a psicoterapia psicodinâmica da psicanálise. No entanto, por não utilizarem critérios de demarcação teóricos, embora a pesquisa seja interessante, não julgamos ser a melhor via para diferenciar os tratamentos. Podemos dar como exemplo nossa experiência clínica, em que pacientes nos procuram e entram em análise, mas depois de 100 ou 500 sessões, acabam saindo, interrompendo ou chegando ao fim do tratamento. Ou seja, não há um número mínimo de sessões que poderá ou não configurar um tratamento psicanalítico, nem um número máximo, né? Também a questão da utilização do divã não nos parece um bom marcador.
Sabemos que a psicanálise pode ser aplicada em diferentes espaços. Na história da psicanálise, muitos pacientes não neuróticos passam pelo tratamento sem necessariamente se deitar no divã, como no caso de alguns psicóticos, autistas e etc. É interessante que os critérios teóricos que irão sustentar o uso ou não do divã estão aí para que o tratamento psicanalítico possa acontecer. Sendo assim, o divã é mais uma ferramenta do que um objeto, em que estaria depositado a possibilidade de categorizar uma prática como psicanalítica ou não. Apenas para exemplificar, sem nos adentrarmos muito neste aspecto, pois pretendemos nos aprofundar a este respeito nas próximas páginas do capítulo, de forma breve, podemos dizer que o uso do divã é aconselhável, recomendável e não obrigatório. Sua função passa por ao menos 2 elementos. O primeiro é que os pacientes deitados costumam estar mais relaxados e mais abertos para falarem de suas questões, o que nem sempre se verifica como verdadeiro. Esse acho que é um ponto bem bacana, né? Não é todo paciente que vai para o divã que se sente mais à vontade para falar, tá? E aí a gente tem que voltar para a questão da ética da psicanálise, do caso a caso, do 1 a 1, né? O segundo ponto é que ao romper com a possibilidade do paciente ver o analista, isso supostamente permite maior liberdade para que o paciente não fique preso, mesmo que de forma não intencional, aos gestos, olhares e trejeitos do analista. Entendemos que o corpo e o olhar do analista podem produzir um efeito imaginário sobre o paciente, e este fica tomado por este efeito, dificultando a associação livre de ideias. Apesar dessas considerações, a pesquisa realizada por Henkel parece apresentar uma definição de metodologia utilizada por praticantes da psicanálise e da psicoterapia psicodinâmica em território alemão. Então, essa pesquisa foi feita a partir da proposta, né, metodológica da diferença entre psicanálise e psicoterapia naquele grupo do Instituto de Formação em Psicanálise e Psicoterapia na Alemanha. Tá? Essas diferenças, conforme os próprios autores verificaram, não parecem ser taxativas para outros grupos de analistas ou terapeutas. Eis aí nossa posição. Achamos importante demarcar a técnica, mas sem um embasamento teórico, estamos mais próximos de uma prática protocolar, como se o profissional fosse seguir uma etiqueta, do que de fato da psicanálise, a partir de sua ética que se pretende um tratamento pela via do caso a caso. Talvez essa confusão tenha muito do que ocorre com a formação em algumas instituições psicanalíticas ainda atualmente. Ao verificarmos os documentos e o site oficial de algumas instituições, veremos modelos de treinamento distintos. Quando a gente entra no site da IPA, né, da Associação Psicanalítica Internacional, o que a gente vê é isso, né, modelos de treinamento, né, e tem lá 3 modelos de treinamento e por aí vai. Né? Essa palavra treinamento, ao menos no português, traz uma ideia de padronização por protocolo e manuais dos procedimentos. Nesse sentido, o analista seria, ao fim do percurso formativo, ao menos é isso que nos parece, é isso que a gente enxerga, né, de algumas instituições, tá? Alguém apto a aplicar determinadas técnicas ou a exercer os procedimentos reconhecidos por aquela instituição. Isso pode parecer pouco, entretanto, seria um analista um especialista em executar determinado procedimento ou uma função que permite que uma análise possa acontecer? Para não nos anteciparmos com nossa proposta, deixemos essa questão em suspenso. De acordo com Zigures, 2011, podemos ver claramente que a posição do autor é muito próxima à nossa, quando aponta que nem o rigor do enquadre, nem o número de sessões, nem o dispositivo poltrona-divã permitem estabelecer uma verdadeira distinção entre psicanálise e psicoterapia. Ou seja, a discussão está posta há muitos anos, podendo ser localizada de forma relativamente constante em alguns textos de Freud, especialmente no que se refere às diferenças entre psiquiatria, psicoterapia e psicanálise em sua época. Também na obra de Lacan e de muitos outros psicanalistas. Bom, a minha parte era isso, né, que eu tinha para conversar com vocês. Vou ler um pouquinho aqui do texto, né, um trecho do livro, Psicanálise, Formação, Tratamento e Cura. E agora a gente pode ir dialogando, né? Para que serve o divã, Daniel? Acho que a Cibele também, né, pode falar aqui, né? Tá bem bacana a Cibele ter vindo
por causa que, quando eu fui lendo, eu fui lembrando. Quando a gente vai falar assim da psicanálise do divã, dá aquela impressão de que a psicanálise precisa do divã. E aí vem a pergunta, pô, mas e para psicótico, e para autista? Todo mundo vai pro divã, não vai pro divã? Como é que funciona? E aí a gente acaba vendo um certo tipo de fetichização do móvel. Parece que, sem divã não é psicanálise. E, bom, para quem não conhece a história, na Argentina, né, durante o período, acho que é da ditadura, né, os analistas, eles atendiam os pacientes no carro. Analista dirigindo, paciente deitava, ia dirigindo, analista dirigindo, literalmente, né, a vida do paciente nas suas mãos, né, e ali acontecia a análise, ali acontecia a formação dos psicanalistas, né. Isso é o divã? Ou seja, será que a gente tem que começar a pensar, assim como o setting, né? Ao invés de pensar o setting um lugar, né? E começar a pensar o setting como a transferência, onde uma análise pode acontecer, talvez também o divã, né? Como aquilo que permite uma análise acontecer, mais uma função do que um objeto, né? E aí? Eu acho que, não sei, mas deve ser a única ciência, a única prática clínica que tenta ser definida por um objeto dentro do laboratório ou sei lá, do grupo de pesquisa. Me parece que é meio... Sempre imaginei um pouco absurdo escolher uma lâmpada, um abajur, um tapete, um divã para definir o que é, seria psicanálise ou não seria. Quando o problema das ciências, o problema da determinação das ciências, pelo menos no Ocidente, pelo menos desde o projeto de filosofia, política e ciência europeia moderna, os fundamentos da ciência se dão a partir dos fundamentos lógicos e epistemológicos. É claro que o instrumental também entra, mas o instrumental entra em cima desse dispositivo lógico e o instrumental ele entra para fazer valer a teoria, né? Exatamente, como forma de aplicação disso. Agora, o que pode ser um trabalho de psicologia comportamental e o que pode ser um trabalho de psicanálise não se definem. E se o psicólogo comportamental tem um divã? Eles têm, né? Ou está proibido de ter. Tem alguns que põem o sofá, né? Então, acho que ninguém está proibido de pôr um divã. Um engenheiro pode ter um divã no qual se deita, ou matemático. Eu conheço matemáticos que têm divã onde se deitam a fazer os cálculos matemáticos. Então, um divã me parece que é uma coisa que qualquer um pode comprar, colocar dentro de seu gabinete de trabalho e fazer. O problema é qual é a lógica que está. Que lógica sustenta a psicanálise? Bom, me parece que as ciências empíricas, e aqui as ciências empíricas outra vez, vou me referir à filosofia, ao projeto de filosofia, ciência e política europeia moderna, passa pela lógica da dedução e a lógica da indução. As ciências formais são ciências dedutivas e as ciências empíricas são ciências indutivas. No entanto, essas ciências indutivas devem poder matematizar seu objeto. Isso é mais ou menos consenso entre a comunidade científica de Ocidente. Uma ciência, um saber que se constitui como ciência, deve poder ter procedimentos dedutivos da lei ao caso ou indutivos da série de casos à lei geral. E, além disso, ela deve poder matematizar seus objetos, quer dizer, deve poder quantificar seus objetos. Um engenheiro utiliza procedimentos dedutivos, procedimentos indutivos e matematiza o objeto. Na indução se acrescenta depois a estatística, depois da estatística, a projeção dessa estatística. Isso te permite prever situações, como se diz em física,
a pressão e a temperatura constante. A física avança muito justamente porque ela sabe quais são os processos dedutivos, quais são os indutivos, onde aplicar estatística, onde aplicar projeções, e aí ela pode prever a pressão e temperatura constante, nós temos tal resultado. Muda a pressão, temos outro. Muda a temperatura, temos outro. Basicamente, acho que isso é a quinta série que todos nós fizemos e é a base epistemológica. Nossa professora da quinta série estava nos explicando epistemologia nessa época. Bom, em função disso, na virada de 1700 para 1800, tem um filósofo alemão de uma cidade portuária que hoje pertence à Rússia, Königsberg. O filósofo era Immanuel Kant. E ele, em função desses elementos, disse que a psicologia nunca pode ser ciência. A psicologia jamais pode ser ciência. Por que não pode ser ciência? Bom, porque ela não pode matematizar o que atualmente chamaríamos de processos mentais. Né? Se a Ju está triste, por exemplo, eu só posso ver nela os rostos, os gestos, a gestualidade, o movimento do corpo, o tom de voz, mas não consigo alcançar o objeto da tristeza. O que eu consigo alcançar são os elementos aparentes dessa tristeza, mas não a tristeza, o estado mental dela eu não consigo alcançar. Eu posso avançar hoje e posso fazer algum exame de diagnóstico por imagem. Eu vou ver que determinadas zonas do cérebro têm uma cor e outras têm outra. Bem, já não só estou vendo a cara dela, sino que estou vendo as cores que aparecem, que aliás são cores artificiais, essas cores que a gente vê não são as cores do cérebro lá, de né? verdade. Isso é uma modalização que se faz com computação. Não fica vermelho, não se preocupem, não fica vermelho, não fica azul, amarelo, o cérebro. Mas aí você pode mais ou menos identificar. Bom, o que acontece? Se relaciona isso com o estado mental, mas não se alcança o estado mental. Então quer dizer que de fora para dentro eu não posso ter acesso ao objeto. Portanto, eu não posso matematizar o objeto, dizia Kant. E aí eu não posso fazer da psicologia uma ciência. Não tem como. Eu posso fazer de objetos dados na sensibilidade ciências empíricas. De um edifício eu posso fazer uma ciência empírica. Né? De uma estrada posso, mas do estado mental não tenho como aceder. Aí Kant disse, bom, eu sim posso aceder ao meu estado mental. Eu posso fazer introspecção e aceder ao estado mental. Eu posso aceder ao meu estado quando eu estou triste. Só que, disse Kant, tem um problema. Quando eu acesso ao meu estado mental de tristeza, eu já estou afetado pelo estado mental. O que acontece é que não tenho um vínculo objetivo com isso. Quando eu estou triste, já estou afetado pela tristeza. Quando eu estou alegre, eu estou afetado pela alegria. Quando eu estou melancólico, eu estou afetado pela melancolia. Então, isso não faz ciência. O que pode fazer, em todo caso, é um lugar de fala. Eu posso falar sobre minha tristeza, sobre a minha, sobre como que o que eu digo quando eu estou triste. Né? Então, esse lugar é um lugar no qual eu posso dizer algo, mas não posso fazer ciência sobre isso. Então, aí, decididamente, Kant disse a psicologia não pode ser ciência. Não tem como ser ciência. Por quê? Porque aqui os fundamentos lógicos e epistemológicos não podem ser aplicados ao caso. Não temos acesso ao estado mental. Bom, depois de Kant, vocês sabem, os cientistas fazem fila para repelir, para contestar Kant.
e dizem, sim, podemos fazer. E aí eu vou te mostrar. Você vai ver que todas as pessoas que ficam com o olho inclinado para baixo, a boca inclinada para baixo, dizem estar tristes, né? Então eu tenho pessoas que ficam com a boca para cima e os olhos para cima, dizem estar alegres. Então eu posso fazer, a partir de aspectos, mais ou menos uma série. Essa série me permite estabelecer uma lei geral, e a partir dessa série que me permite estabelecer uma lei geral, eu posso fazer estatísticas e fazer projeções, incluso, né? Tudo bem, diz Kant, então eu diria Kant, porque Kant já estava morto, diria, bom, então, o que você está fazendo não é ter acesso ao estado mental. O que você está fazendo é vendo o comportamento. Qual é o comportamento das pessoas? E aí, de fato, a psicologia, em boa parte, se transformou em estudos comportamentais. Quais são os comportamentos que se tem? Quais são as manifestações externas? Tanto assim que se inventou a teoria da caixa preta em uma época, né? Você tinha um input, não sabia o que acontecia lá dentro, e tinha um output onde você sabia o que funcionava depois. Mas lá dentro a gente tem um mistério, não sabia. Bom, me parece que falar de psicologia em termos muito genéricos é complicado, porque depois do século XIX, o avanço da psiquiatria, Krafft-Ebing, Kraepelin, depois de Jaspers, se abriram no campo da psiquiatria e no campo da psicologia. A psicologia, apesar da psicologia uma ciência europeia, uma ciência grega, a psicologia é uma ciência europeia que vem se constituindo institucionalmente depois da psiquiatria. Então temos avanços da psiquiatria, tanto assim que os primeiros médicos, que os primeiros psicanalistas são médicos, né? E depois começa a psicologia, e depois se aceitam psicólogos como psicanalistas. Então, a psiquiatria sim trabalhava com reações eletroquímicas, a psiquiatria sim trabalhava com uma causalidade física natural, né? Com a causalidade física natural, que se utilizava para plantas, objetos, já nos anos 1500, 1600, 1700. Então, o princípio de causalidade natural, que se utiliza hoje na psiquiatria contemporânea, é o mesmo que se utilizava no ano 1500. Não mudou muita coisa. Mudaram os aparelhos, mas o princípio é o mesmo. Houve uma revisão com David Hume, houve uns questionamentos filosóficos, mas eu acho que no âmbito da ciência passou meio batido isso. Aí então você vê como que tem um leque de possibilidades psiquiátricas, hoje tem um leque de possibilidades de psicologia, hoje bastante grande, e no meio de todo isso aparece a psicanálise, né? Inventada por um judeu nascido no interior da República Checa. Moravam todos morava toda a família dentro de um mesmo quarto, né? Quando eu digo toda a família, era toda a família, porque eram primos, sobrinhos, netos, tudo dentro do mesmo quarto. Foi lá que nasceu Freud. Por fome, o pai migra. Eu só vou contar, que eu acho que contei em algum lugar, mas por fome o pai migra para Viena. E o irmão do pai migra para a Argentina. Na Argentina tem filhos, e uma das filhas migra para o Brasil. E uma sobrinha neta de Freud mora em Campinas. Até o dia de hoje está lá. E mais ou menos quem conta a história da família um pouco é ela, da história familiar, da história que se conta na vida cotidiana. Ela é psicanalista ou TCC? Ela é a mamãe do Marcelo Knobel, que foi reitor da Unicamp, que ele é físico e faz jornalismo científico. Mas eram psicanalistas.
eram psicanalistas. Marcelo tem um irmão que mora na Espanha, que é psicanalista também. A tradição seguiu a A peste linhagem pegou. do tio. Peste, Então, aí você vai ver um leque de possibilidades. Século XX aparece Freud, um médico, com uma série de, vocês já sabem, de pacientes que não entravam em um modelito que se aprendia na universidade. Então, a partir de aí, ele inventa quê? Inventa outro dispositivo e lança mão de outra lógica. Muda os pressupostos lógicos e epistemológicos da ciência que ele tinha aprendido na faculdade. Se vocês vão para a Áustria, vão ver que Vergasse 19 está aqui embaixo, a faculdade de medicina está aqui em cima, e a faculdade tinha ensinado coisas que não funcionavam para os fenômenos histéricos. Então, ele, como bom cientista, em vez de forçar o objeto a querer entrar em um modelo que ele tinha aprendido, o que ele faz é se indagar a partir do objeto aquilo que ele pode utilizar para acolher esse objeto e, de alguma forma, esse objeto, estou falando do sintoma, e de alguma forma dar conta de um tratamento desse objeto, desse sintoma. Aí ele não é que ele compra móveis para fazer isso. Ele muda a lógica e muda o dispositivo epistemológico. Né? É por isso que a psicanálise não é nem uma ciência totalmente dedutiva, nem uma ciência totalmente indutiva. E aí é que nós vamos ver como é que progride a ciência, e isso se torna muito mais claro em Lacan. A psicanálise é uma ciência baseada na lógica da singularidade, onde do que se trata é de poder formalizar processos singulares, incompletos, inacabados, que são sustentados em contradições, que são sustentados em impases e que são sustentados em paradoxos. Isso é o que traz o paciente para a clínica. Esteja ele deitado em um divã, sentado em um tronco, caminhando pelo jardim, em um táxi, o que ele traz são essas coisas que não são cabíveis dentro da lógica aristotélica. O que é a lógica aristotélica? Princípio de identidade. Princípio de identidade é lógica aristotélica. Marco é igual a Marco. Né? Marco é Marco. Identidade. Princípio de não contradição. Né? O pé ou no pé. Ou chove ou não chove. Não pode chover e não chover. Princípio de não contradição. Ou chove ou não chove. Princípio do terceiro excluído. Se não A é B, se não é B é A. Essa é a lógica aristotélica. Essa é a base da lógica aristotélica. Depois podemos começar a falar dos silogismos, dos sentimemas, da retórica, mas os três princípios fundamentais pelos quais se rege a ciência europeia moderna, desde Galileu até hoje, desde as aulas que Galileu dava lá no norte de Itália, em Pádua, né? Eu gosto de me gabar, e isso